Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de EDOs, falando sobre as de segunda ordem do tipo não homogênea. Só que eu preciso que você tenha entendido a aula anterior, que é de segunda ordem do tipo homogênea. Para o nosso caso de hoje, existem duas formas de serem resolvidas, a dos coeficientes a determinar e um outro método que eu não vou dar spoiler, que está na próxima aula. O que acontece é o seguinte, esse método de hoje ele é mais fácil de ser aplicado, porém eles são para casos específicos. Na próxima aula a gente vai ver para um caso um pouco mais genérico, só que ele é um pouquinho mais chato de trabalhar. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. A gente tem que lembrar da aula passada o quê? Que a EDO de segunda ordem homogênea é quando eu tenho uma EDO de segunda ordem em que eu tenho a função incógnita derivada a segunda mais uma constante numérica multiplicando a derivada primeira da função incógnita mais uma constante numérica multiplicando a própria função incógnita. Se isso for igual a zero, então eu vou ter uma homogênea. No nosso caso de hoje, a gente não vai ter igual a zero, a gente vai ter igual a uma função de x. Lembrando que x é o nosso domínio e a nossa função incógnita, y, ela está em relação ao nosso domínio x, tá? Para o caso de hoje, dos coeficientes a determinar, eu preciso que essa minha f de x ela tem que ser ou um polinômio, ou uma exponencial, ou um seno e cosseno. Se forem funções distintas, a gente tem que usar o método da próxima aula. Pois bem, a nossa resposta, que vai ser justamente a função incógnita que a gente quer achar da EDO, ela vai ser composta de duas parcelas, que vai ser a resposta caso essa EDO fosse homogênea, e uma resposta particular que vai depender de caso a caso, baseado no quê? Na nossa função f de x aqui, que pode ser um polinômio exponencial ou seno e cosseno. Então, a nossa resposta homogênea, a gente vai ter que achar de novo o polinômio característico e ver a formatação da resposta, que nem eu mostrei na aula passada. E da resposta particular, a gente vai ter que tentar achar uma função de aproximação que se parece com uma dessas três, baseado no nosso f de x, tá bom? Se a nossa função f de x ela for trigonométrica, a nossa resposta particular ela vai ser igual a a cosseno de x mais b seno de x, em que a e b são constantes numéricas. Se ela parecer um polinômio, a gente formata na formatação de polinômio, que nem está escrito aqui. Se for uma exponencial, a gente vai usar que vai ser a e na nx, tá bom? A EDO de segunda ordem, não homogênea, ela então, por sua vez, ela vai ser resolvida como? Você vai pegar e trocar esse f de x por zero para que você ache a resposta homogênea. Depois, baseado no seu f de x, você vai usar uma função genérica de aproximação para tentar achar essa resposta particular. E aí é nessa parte que vai mudar de caso a caso. Então agora a gente vai fazer 3 exercícios mostrando como é que você acha justamente a solução particular. E eu também vou revisar com vocês a parte da solução homogênea. Então vamos lá. Bem, então vamos começar pelo caso exponencial. E para todos os casos vai ser a mesma forma de calcular a resposta homogênea. Lembrando que o que vai mudar é a resposta particular. Então, qual que é o primeiro passo? É a gente identificar aqui a nossa EDO, depois as condições de contorno dela, e a partir disso a gente vai achar as respostas. Pois bem, eu tenho a EDO da seguinte forma: y na segunda, menos 2y na primeira, mais y, igual a 3e na 2x. Lembrando que y é a nossa função incógnita. Pois bem, eu guardo aqui essas informações aqui da condição de contorno, tá? Ou da teorema do valor inicial. Pois bem, vamos achar primeiro a resposta homogênea, que é a mais fácil. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que igualar isso daqui, essa minha EDO, a zero. Ou então eu posso pegar esse termo forçante e transformar ele em zero, tá? Então é assim que você vai fazer. Então eu vou ter que y, dois pontos, menos 2y ponto mais y, ele vai ser igual a zero. Ok, esquece por enquanto o termo forçante. Você vai ter que fazer o quê? O método do lambda. Então, onde você tiver a derivada, você vai trocar por lambda elevado ao grau da sua derivada. Então, nesse caso aqui, a derivada segunda vai ser lambda ao quadrado, menos 2 vezes lambda primeira, mais lambda na zero. Isso daqui vai ser igual a zero. Pois bem, transformamos numa equação de segundo grau. Faz aqui o quê? Bhaskara. Lembrando que lambda na zero é a mesma coisa que 1, tá? Eu vou pular essa parte para não ficar longa a aula, então eu já vou dar aqui direto os lambdas. Então, lambda 1 ele vai ser igual a 1, e lambda 2 ele vai ser igual a 1 também. Aí a gente tem que analisar, da aula passada, lembrando, as 3 possibilidades. Se os lambdas eles forem reais e iguais, então eu vou ter que a minha resposta homogênea da minha EDO, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser uma constante C1 vezes Z na lambda 1 x, mais C2 vezes x vezes Z na lambda 2 vezes x.
Lembrando que lambda1 e lambda2 são igual a 1, então a gente vai ter que a nossa resposta homogênea ela vai ser igual a C1 vezes Z na x mais C2 vezes x vezes Z na x. Aí, o que era esse C1 e esse C2? Eram justamente as constantes que a gente acha por meio do teorema do valor inicial. Só que você ainda não vai resolver. Você só vai resolver o teorema do valor inicial quando você tiver a sua EDO completa. Então você vai ter que ter o termo homogêneo mais o termo particular. A partir disso, no final, a gente encontra o caso específico, porque eu ainda não tenho a minha resposta completa, tá? Eu só tenho um pedaço dela. Então vamos anotar isso daqui e deixar de canto. Para a nossa resposta particular agora, a gente tem que analisar o quê? Essa função aqui que é o nosso termo forçante. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que achar uma outra função de aproximação que resolva esse termo aqui e eu consiga achar a resposta particular. Lembrando que a minha resposta particular ela depende de uma boa função de aproximação. Como nesse caso aqui é uma exponencial, eu vou chutar que ela seja uma exponencial genérica. Então eu tenho um termo a multiplicativo, multiplicando quem? A exponencial em um determinado expoente vezes x. Cabe a gente agora encontrar o termo constante a multiplicando e esse valor de n, que é o nosso expoente. Para isso, a gente vai utilizar de alguns artifícios matemáticos. Então, eu tenho aqui o meu y. Só que na minha EDO, o que eu tenho? Eu tenho y a primeira e y a segunda. Qual que vai ser a sacada aqui? Como eu sei que eu tenho uma exponencial, se ambos os lados eu igualar a exponenciais de mesmo expoente, o que vai acontecer? Eu vou arrancar essas exponenciais daqui, elas se cancelam, e eu posso fazer a igualdade entre os termos multiplicativos. E é isso que a gente vai fazer. Então perceba, esse meu y de p, eu vou trocar nesse lugar do y. Depois, o y a primeira, eu tenho que encontrar a primeira derivada aqui do meu termo particular, que vai ser o quê? A vezes esse n, ele vai cair para cá, porque eu estou fazendo a derivada de uma exponencial, então eu vou ter a vezes n vezes z na nx. Fazendo a segunda derivada, eu vou pegar de novo, esse n vai cair para fora. Então isso daqui vai ser a vezes n ao quadrado vezes e na nx. Se você tem dificuldade ainda com derivada, volta na playlist de cálculo lá no canal, que eu explico direitinho para você, tá bom? Então olha que interessante, a gente está supondo que o nosso termo particular ele seja desse tipo aqui, que a primeira derivada dele seja desse tipo e a segunda derivada seja desse tipo. Para que eu consiga fazer o que eu falei para vocês de igualar aqui as exponenciais e cancelar elas, eu preciso que os numeradores eles sejam iguais. Então aí está o primeiro pulo do gato. Eu percebi o quê? Que meu expoente ele tem que ser igual a 2x. Aqui eu tenho x e eu tenho n. Para chegar em 2x, quem que eu tenho que substituir? Eu tenho que fazer n igual a 2. Então, a gente já achou o primeiro valor que faltava para a gente, que era o quê? O n. Agora falta achar o a. E como é que eu vou achar o a? Quando eu cancelar essas exponenciais e só deixar os termos constantes multiplicativos aqui, que é o que a gente vai fazer. Então, a partir disso, eu tenho o quê? Que o meu y, p, ele vai ser a vezes e na 2x. O meu yp, derivada primeira, ele vai ser a vezes n. Quem que é n? É 2. Então, ele vai ser 2a e na 2x. E aqui a derivada segunda ele vai ser a n quadrado e na nx, que é a mesma coisa aqui, 4, porque aqui é 2 ao quadrado, então fica 4a e na 2x. Ótimo. Então, eu encontrei agora os valores e aí eu vou substituir na minha EDO. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ter y, 2 pontos. Então, substitui por aqui, que vai ser o quê? Vai ser 4a e na 2x. Menos 2 vezes y na primeira. Então, menos 2 vezes quem? 2a e na 2x. 2a e na 2x. Mais y. E quem que é y? Y é justamente a e na 2x. Igualando a quem? Ao meu termo forçante, que é a minha função ao qual eu tentei aproximar. Então fica 3e na 2x. Legal. O que a gente faz? Vamos melhorar aqui essa expressão. Você vai ver o quê? Que eu vou ter 4a na e na 2x menos, aqui vai dar 4 também, mesmo valor daqui. Então vai acabar cancelando. Então, nesse termo aqui, acabou virando 0. Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter a e na 2x igual a 3e na 2x. Como os expoentes aqui são iguais para essa potência, eu posso cancelar eles aqui e só igualar quem? Os termos multiplicativos. Dessa forma, eu encontrei que a é igual a 3. Então, o que eu sei? Eu sei que y particular é na forma a e na 2x. Substituindo a, eu tenho que y particular vai ser igual a 3 vezes e na 2x.
Então é assim que você encontra a sua resposta particular. Agora, o que falta fazer? Basta você somar ambos os termos, resposta homogênea mais resposta particular. Então, finalmente, a gente vai obter que a nossa resposta final y, que é justamente a função incógnita que a gente quer, é a homogênea mais a particular. Então, eu vou ter 3e na 2x mais c1e na x mais c2 vezes x vezes e na x. Aí eu posso aplicar o quê? O teorema do valor inicial. Então, eu vou montar um sisteminha aqui. Se y de 0 é igual a 0, então o que eu vou ter? Eu vou ter que 0 vai ser igual a 3e na 2 vezes 0, que vai ser, aqui, isso daqui vai se transformar em e na 0 vai dar 1, vai ser 3. Mais c1 vezes e na 0 vai ser 1, então vai ser o próprio c1, mais c2 vezes x. Quanto que vale x? X vale 0. Então, esse termo aqui ele já vai zerar, mais 0. Beleza. Então, a partir disso, eu consegui descobrir o quê? Que C1 é igual a menos 3. Beleza. Depois, a gente tem que fazer para esse outro caso. Então, 1 vai ser igual a 3e na 2x. Quanto que vale x? Vale 1 nesse caso. Então, fica e ao quadrado. Mais C1. Quem que é C1? É menos 3. Menos 3 vezes e na x. Quanto que vale x? X vale 1. Então, vai ser e aqui. Mais C2 vezes x, x nesse caso vai valer 1, vezes e na x, então vai dar e. Beleza, então olha só que interessante. Agora basta eu pegar e simplificar aqui essa expressão para que eu ache meu C2. Então ao final você vai obter que a sua resposta completa vai ser 3e na 2x mais C1, e C1 a gente viu que vale menos 3, e na x mais C2, e C2 vale 1 sobre e, menos 3e mais 3, vezes x vezes e na x. Então, perceba o seguinte, o que a gente fez? Achamos a resposta homogênea, depois achamos a particular baseado num chute, e no final a gente aplicou o teorema do valor inicial. O mesmo vai ser aplicado para os próximos exemplos. Então, na próxima, agora a gente vai ver uma função polinomial. Bem, então nesse caso, agora a gente vai ter uma EDO de segunda ordem não homogênea, que ela vai ser igualada a um polinômio. Bem, vamos começar descobrindo a resposta homogênea, né? Então, eu vou ter que a resposta homogênea ela vai ser dada por y, dois pontos, menos y, ponto, menos 2y, igual a 0. Então, a gente acha o polinômio característico, então fica lambda ao quadrado, menos lambda, menos 2, igual a 0. Utilizando o poder da calculadora, eu sei que lambda 1 ele vai ser igual a 2, e lambda 2 ele vai ser igual a menos 1. Dessa forma, tem que meus lambdas eles são diferentes, e a minha resposta homogênea, então, ela vai ser da forma C1 vezes e na lambda 1, x, mais C2 vezes e na lambda 2, x. Aí a gente faz a substituição, eu vou obter então que a minha resposta homogênea ela vai ser igual a C1 vezes e na 2x mais C2 vezes e na menos x. O C1 e C2 eles vão, lembrando do que eu acabei de explicar, você vai achar no final por meio do teorema do valor inicial. Eu não vou repetir porque senão a aula vai ficar muito extensa. Então, depois você faz aí na sua casa chutando um valor qualquer para o teorema do valor inicial. Mas o importante é você fixar um método agora. Bem, até agora nada de novidade, então a gente achou a resposta homogênea. Basta a gente agora fazer o quê? A resposta particular. Então eu vou analisar quem? O termo forçante. Partindo da mesma técnica de antes, eu vou ver uma função que ela seja a minha resposta particular e ela se aproxime do termo forçante. Como é um polinômio, então eu tenho que usar baseado no grau do polinômio. É de primeiro grau, então vai ser a, que é uma constante qualquer, x, mais b, que é uma outra constante. Supondo que ele fosse, por exemplo, um polinômio de segundo grau, então seria ax² mais bx mais c, entendeu? E assim por diante, baseado no grau do seu polinômio. Como é de primeiro grau, essa nossa aproximação, o chute ax mais b, ele já satisfaz. Então, mesma técnica de antes, vai derivar para substituir aqui e tentar fazer igualdade de polinômios no nosso caso agora. Então perceba, eu tenho que achar quem? Eu tenho que achar o termo a e o termo b. Então, se eu fizer aqui a primeira derivada dessa minha função de chute, eu vou obter o quê? Que vai ser ax derivando, vai dar quanto? Vai dar a. E b, como é uma constante, vai ser 0. Por sua vez, se eu tiver a derivada a segunda, vai ser a derivada da constante, que vai dar 0. Então, basta eu pegar esses valores e substituir aqui e fazer a igualdade. Dessa forma, eu tenho que a segunda derivada aqui vai ser igual a 0, não precisa. Depois vai ser menos. A primeira derivada vai ser a, então menos a. Menos duas vezes a função incógnita. Então, vou ter ax mais b. E aqui eu igualo a quem? A justamente a minha
ao meu termo forçante. Vai ser 3x mais 4. Melhorando essa equação, então, eu vou ter menos a, menos 2ax, menos 2b, igual a 3x mais 4. Lembrando de igualdade de polinômios, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver os termos que estão com x igual ao que está com x, e o que não tem x igual ao que não tem x, tá bom? Então, você vai igualar os graus iguais dos seus polinômios. Pois bem, como eu tenho x aqui com x, eu vou acabar cancelando, e agora fica fácil de eu resolver o meu sistema, porque é um sistema 2 por 2. Dessa forma, eu vou obter que meu a ele vai ser igual a menos 3 meios, e o meu b ele vai ser igual a 5 meios. Então, o que é que eu fiz? Eu achei esses coeficientes aqui da minha resposta particular. Então, a minha resposta particular, vou colocar aqui no canto, ela vai ser igual a quem que é a? Menos 3 meios, vezes x, mais b, quem que é b? 5 meios. Ótimo, encontrei a resposta particular. Para eu achar a resposta final, que é justamente a função incógnita que eu quero achar dessa EDO, basta somar essas duas respostas. Então, a solução da minha EDO vai ser o quê? Vai ser a homogênea mais a particular. Então, eu vou ter 3 menos 3 meio x mais 5 meios mais C1e na 2x mais C2e na menos x. Se eu quiser achar as constantes C1 e C2, basta eu aplicar o teorema do valor inicial, como eu expliquei já nessa aula e em aulas anteriores. Então, vocês viram, é o mesmo processo, o mesmo protocolo que você tem que adotar. Vai identificar uma função que seja parecida e tenta substituir na EDO original para achar a resposta particular. A resposta homogênea é a mesma coisa da aula passada. Vamos para o último caso, que é o da trigonométrica agora. Bem, então nesse caso a gente tem que a derivada segunda, menos 2 vezes a derivada primeira, mais a função incógnita, é igual a 4 cosseno de x. Bem, mesmo processo de antes. Pega isso daqui, a minha EDO, e aí eu vou igualar ela a zero. Aí a gente vai achar os lambdas, eu já vou dar aqui a resposta direta. Lambda 1 e lambda 2, ambos são igual a 1. Inclusive, a gente usou essa mesma função no exemplo anterior. Então, dessa forma, eu tenho o quê? Que a minha resposta homogênea ela vai ser igual a C1 vezes E na lambda 1 x, que vai ser 1, mais C2 vezes x vezes E na lambda 2, que também é 1, vezes x. Beleza. Agora a gente tem que fazer o quê? Achar a resposta particular. Para a resposta particular, eu tenho o quê? Que ela vai ser igual a vezes seno de x mais b cosseno de x. Beleza. Mesmo esquema. Deriva aqui y na primeira e y na segunda. Vai substituir e vai tentar fazer igualdade entre funções trigonométricas. Então, dessa forma, eu vou obter o quê? Para a primeira derivada. Que a vezes a derivada do seno ela vai ser o quê? Vai ser o cosseno. Então, fica a cosseno de x mais o b, ele está multiplicando o cosseno. Se você tirar a derivada desse cosseno, vai dar menos seno. Então, a gente troca esse mais por um menos b vezes seno de x. Para a segunda derivada, vou repetir o processo. Então, vai ser a vezes a derivada do cosseno de x, que vai ser menos seno de x. Então, fica menos a vezes seno de x. Fica menos b vezes a derivada do seno, que vai ser cosseno. Então, fica menos b cosseno de x. Basta agora fazer o quê? Substituir aqui e igualar os termos. A aula está ficando muito longa, então eu vou suprimir todo esse passo a passo. Porque é que nem anteriormente. Você só vai pegar e vai substituir y de p no lugar de y de p na primeira no lugar desse y na primeira, e y de p na segunda por esse outro y aqui na segunda. Tá? Não esquece de multiplicar pelo menos 2 aqui. Dessa forma, quando você fizer a igualdade entre ambos os lados, você vai obter o quê? Que o seu y de p ele vai ser igual a 0 vezes cosseno de x menos 2 vezes o seno do seu x. Lembrando que, como é que eu cheguei nesses valores? Justamente, você vai substituir aqui, você vai ter dois lados. O que é cosseno, você iguala com cosseno, e o que é seno, você iguala com seno. A partir disso, você vai achar o termo a e o termo b. Nesse caso, acontece, o termo b ele vai ser igual a 0. E o meu termo a ele vai ser igual a menos 2. Aí, a partir disso, você vai jogar aqui na sua y original, certo? Da particular. Pois bem, feito isso, você vai encontrar essa resposta, e aí a resposta final vai ser a soma. Então, eu vou ter que, a minha resposta final para essa EDO, ela vai ser o quê? Ela vai ser menos 2 seno de x, mais C1 vezes e na x, mais C2 vezes x vezes e na x. Se você quiser, pode aplicar o teorema de valor inicial para qualquer constante para achar C1 e C2, tá bom? Então, é o mesmo método de sempre. Você aplica o método da
EDO homogênea, depois você acha uma função de aproximação e tenta igualar ela no meio da equação. Como? Achando as derivadas e substituindo aqui os valores. Ao final, você acha as constantes da sua função de aproximação, que vai ser a sua resposta particular. Finalmente, encontrando ela, você soma as respostas, homogênea mais particular, que você vai ter o quê? A sua resposta final do problema. Então, esse é o método da variação dos parâmetros para resolver EDOs de segunda ordem homogênea. Na próxima aula, a gente vai ver o próximo método. Qualquer dúvida você deixa no comentário, siga a nossa rede social no Facebook e também deixa o seu like e compartilha com seus amigos que você gostar. Isso me ajuda bastante. Muito obrigado, até a próxima aula.